Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente começa uma jornada incrível juntos até o Japão do século 17. Vocês estão prontos? Porque eu estou prontíssima que a minissérie Shogun, a gloriosa saga do Japão, acabou de estrear no Star Plus e no Disney Plus e já está aclamadíssima, tá? Tem gente falando aí que é a nova Game of Thrones. É uma super produção do FX, é cheia de ação, intrigas políticas e vai acompanhar a luta pelo poder num momento muito chave ali da história japonesa. Aliás, é muito legal ver uma série assim, né? Ela é falada em inglês e japonês, a maioria do elenco é japonês também. E cara, não dá pra piscar. A série é muito imersiva, tem vários núcleos de personagens que vão se conectando, muita ação que eu amo. Então eu tô muito feliz que o Star Plus me convidou pra estar aqui com vocês várias semanas explicando e comentando o que tá rolando na série. Eu, a Mikan e o Max, vocês podem entrar no canal deles também, vou deixar linkado aqui os vídeos deles. A gente vai estar comentando a série aqui nessa temporada. E hoje a gente vai começar aqui falando dos 2 primeiros episódios que já estão no Star Plus e hoje já estreia o terceiro. Então, se você ainda não viu, eu vou comentar aqui sem spoilers primeiro. E se você já assistiu aos 2 primeiros, vamos comigo que depois a gente vai entrar em spoilers. E aí, a gente vai assistir ao terceiro episódio hoje. Então, bora! A minissérie se inspira num livro chamado Shogun, que o James Clavell publicou em 1975 e se inspira em fatos e pessoas reais. A história se passa entre o final do século XVI e o comecinho do XVII, bem na época que estavam rolando as grandes navegações. Ou seja, Portugal e Espanha se achavam os maiorais, né? Eles tinham dividido o mundo entre eles lá no Tratado de Tordesilhas. E nesse esquema, o Japão pertencia, entre aspas, né, a Portugal. E eles estavam usando da religião para ganhar influência nos territórios. Para se ter ideia, os missionários jesuítas chegaram no Japão em 1549 e eles foram os primeiros europeus a terem a sua chegada ali, pelo menos documentada, né, nesse país. Tanto que quando a série começa, a gente vê alguns japoneses com crucifixo e tal, e você fica, oi? Só que existia ainda quem? A Inglaterra tentando pegar uma fatia desse bolo, não é mesmo? Eles também estavam interessados em explorar. E no livro, o autor se inspirou principalmente em um desses ingleses, o navegador William Adams. Lá por volta de 1600, esse cara foi o primeiro inglês a chegar no Japão, e ele ganhou o nome no livro e na série de John Blackthorne. E ele tá sendo interpretado pelo Cosmo Jarvis, que você deve conhecer de Peaky Blinders. Na série, quando ele chega de barco no Japão, gente, ele tá todo acabado, tem um monte de gente do barco dele ali, da tripulação, tudo morto de fome, de escorbuto, todo mundo meio capenga, assim. E ele mal pisa no país, né, e eles todos já são capturados. E assim, ele é inglês, né, então ele é protestante, ele não é católico, e ele vai vir com o discurso que tá indo lá fazer comércio, mas na real, eles estão tentando interferir nas rotas de Portugal e acabar com as bases comerciais deles. Lembrando que quem tava no poder era a Rainha Elizabeth I e tinha muita rivalidade entre protestantes e católicos. Eu sei que o Blackthorne vai ser xingado de tudo quanto é jeito, vão chamar ele de pirata, de bárbaro, herege, sei lá, mas ele vai ganhar também o apelido de Anjin, que quer dizer piloto em japonês, que é também o nome do piloto da série, né, do primeiro episódio. E ele é muito afrontoso, eu amei, quando brigam com ele, ele sai gritando de volta, ele não leva desaforo pra casa. Resumindo, a única coisa a favor dele ali é que ele realmente navega muito bem, pilota lá bem, e que ele fala português fluente, então ele consegue conversar com os católicos lá, que é uma vantagem. Aliás, é importante falar que sempre que estão falando japonês na série, é japonês mesmo, e quando eles estão falando em inglês, a gente pode imaginar que seria PT, o nosso português de Portugal, né? Eu acho que pra ficar mais fácil, pros atores não terem que ser fluentes, né, eles acabaram deixando tudo que é português em inglês. Então beleza, mas falando agora do Japão, no finalzinho do século XVI, no começo do XVII, eles tinham um líder político e estavam vivendo um período entre shogunatos. O shogunato era um sistema de liderança absoluta, né? Então, um líder militar assumia o comando de forma suprema, né? Isso começou lá no século VIII. E rolaram intervalos desse sistema de shogunato na história do Japão. E na série, alguns personagens se referem ao shogunato como um tempo antigo, né? Uma coisa no passado. É uma relíquia de um tempo brutal que já passou. Então, a série começa no ano 1600 e a gente fica sabendo que tem um conselho de regentes governando o país. O líder anterior, o Taiko, ele acabou de falecer e o herdeiro dele é um criancinha, é um menininho. E com isso ele decide que seus 5 suzeranos formariam um conselho de regência. Um deles é o Toranaga, que é um dos nossos personagens principais. Ele é um lorde que tá meio isolado dos outros 4 ali politicamente, porque ele andou fazendo umas alianças que os outros regentes não gostaram. Ele andou autorizando muito casamento ali na região dele, o que acaba expandindo a população, expandindo o território, né? Quem interpreta o personagem é o Hiroyuki Sanada, que é mega famoso. Ele fez, que a gente conhece aqui, Westworld, Trem Bala, John Wick 4, e ele é muito incrível ator
ator, mas ele também está produzindo a série, tá? E outra personagem muito importante é a Mariko. É uma nobre que vai virando cada vez mais de confiança aí pro Toranaga, porque ela é uma ótima tradutora. Ela se converteu católica 14 anos antes, então ela aprendeu a falar português e latim fluentemente. E ela é casada com um dos vassalos ali do Toranaga. Quem interpreta a personagem é a Ana Sawai, que fez Pachinko e Monarch recentemente. Enfim, só com essas infos já deu pra entender que a série vai ser muito rica em história, em detalhes e em choques culturais também, né? E o que eu amo, treta, né? As cenas de luta são muito legais. Pra quem gosta de ver luta com katana, apenas se preparem, meus amigos, porque é um prato cheio, a trilha sonora é incrível com aquela energia japonesa, a ambientação, direção de arte, gente. E a série tem uma energia muito boa de passar a tensão que tá no ar, porque tem muita gente ali querendo poder, se traindo ali por baixo dos panos, sabe? Então, assim, a direção toda da série é de milhões. A partir de agora, eu vou começar a falar do primeiro episódio com spoilers, tá? Então, estejam avisados, aviso, pode sair se você não viu ainda. Mas primeiro eu queria comentar, gente, aquela reunião caótica. Meu Deus, quem nunca, né? Quem nunca teve uma reunião assim? Basicamente, o Ishido, que é um dos regentes, recebe o Toranaga lá na maior má vontade e exige que ele devolva a mãe do herdeiro, a Oshiba, que tá no castelo dele em Edo, no castelo do Toranaga. E eles acham que ela tá ali meio como refém, eles acham tudo meio esquisito. E ele também é acusado, né, de estar expandindo muito seu território, a galera não gostou. Só que nisso, um dos membros da guarda do Toranaga se exalta pra defender a honra do mestre, e ele é condenado ali na hora a cometer o seppuku e encerrar a sua linhagem, gente. Esse é um ritual japonês que vai ser bastante citado na série, da época em que os guerreiros japoneses e samurais e tal, eles tiravam a própria vida pra morrer de forma honrosa. E depois a gente vai ver que esse cara realmente cumpre a pena dele e deixa só uma viúva, a Fuji, que até acaba perdendo seu filho também, porque ele tem que encerrar toda a sua linhagem, todo mundo que tem o sobrenome dele. Enfim, depois dessa confusão, os 4 regentes dão início a um processo de impeachment, ou seja, eles querem que tanto o Toranaga quanto todo o clã dele sejam condenados à morte. Tranquilo. Só que aí chega essa fofoca do barco do gringo, né, que chega lá pros ouvidos do Toranaga, que tem uns espiões e tal, e ele tá nesse momento preso no castelo lá em Osaka. Isso porque o barco chegou lá em Ajiro, que é um território de um lorde leal ao Toranaga, que é o Yabushiji. E é aqui, gente, que começa a estratégia de milhões do Toranaga. Ele manda um homem de confiança dele, o Hiromatsu, ir lá entender o que tá rolando e depois trazer tudo desse navio pra ele, inclusive o piloto. Só que isso não vai ser muito fácil, né? Quando eles estão indo lá de Ajiro de volta pra Osaka com as coisas, rola uma tempestade e eles acabam tendo que soltar o Blackthorn, né, o gringo, pra ele poder ajudar ali. E é assim, finalmente, né, que o inglês começa a ganhar o carinho da torcida ali, né, depois de tanta humilhação, porque ele salva todo mundo. E aí o fechamento do episódio é muito triste, né? A gente vê o homem lá do Toranaga se preparando pro seppuku, né, o Denezinho sendo levado e tal. Então, assim, a série tá dando um recado, né? Quem fala demais abertamente, tá pagando um preço muito alto. E no fim é explicado o conceito dos 3 corações. Eles dizem que os homens ali têm um coração na boca, que é pro mundo, um no peito, que é pros amigos, e um terceiro, que é um secreto, que é só pra eles mesmos. Ou seja, né, vocês têm que guardar os segredos, vocês têm que se guardar ali pra poder sobreviver, o que é bem forte. E aí o episódio termina com o Blackthorn sendo exibido ali pro Toranaga com a Mariko do lado, né? E pela primeira vez os 3 estão juntos na mesma sala. E aí ele faz uma reverência, né? Então assim, já mudou de postura, né? O afrontoso agora está um pouco mais calmo, né? E agora chegando no episódio 2, que se chama Servos de Dois Mestres, eu já fiquei como? Esperando uma traição pela frente, né? Porque o título sempre tem a ver ali com o episódio. Mas foi muito mais chocante do que eu podia imaginar. E lembrando, estamos falando com spoilers, tá? Então o episódio começa com um flashback muito importante, porque a gente entende ali o que rolou em Osaka um ano antes, em 1599, quando o Taiko velhinho já estava lá morrendo. Ele queria que o Toranaga fosse o regente único até o filho dele crescer, mas ele questiona essa ideia e tal, e aí o Taiko decide então colocar os 5 regentes pra evitar, teoricamente, né, uma guerra civil. Então esses 5 caras vão ter que votar juntos pra tomar as decisões. Então esse flashback é muito interessante, porque a gente entende a motivação pro Toranaga peitar geral. Fora que ele foi incumbido de cuidar do herdeiro até ele crescer, e a ordem é de proteger o menino de amigos e inimigos.
Veja bem, de amigos também. E aí, beleza, de volta a 1600, levam o Blackthorne pra bater um papo com o Toranaga, e o interessante aqui é que ele não confia no padre que vai traduzir, e por isso ele chama a ícone, né, a Mariko, pra dar uma conferida, porque ele já sacou que os padres jesuítas têm outros interesses. E mesmo a Mariko sendo católica, a essa altura a gente já entendeu que é ok ela ficar nessa posição de fiscalizar o padre, porque apesar dela ser católica, ela também é japonesa, e então ela também é uma serva de dois mestres, né, ela também tem essa referência aí. Aliás, né, falei já que a bicha é casada com o vassalo do Toranaga há 16 anos, tem um filho grande já, com certeza a skincare em dia também, porque, né, chocada. Só que aí que tá, o Toranaga tem essa ideia de milhões, então ele se finge de sonso, ele finge que não tá nem aí pro gringo e manda prenderem ele. Só que qual é a ideia? Tirar o gringo de perto do inimigo dele, o Ishido, e depois usar o gringo pra causar intriga entre os regentes e quem sabe conseguir se salvar, porque eles querem o impeachment, que significa morte, né, gente? Então, assim, se todos os 4 regentes quiserem tirar ele, eles têm que votar de forma unânime. Então ele quer ver eles tretando entre si. E a estratégia tem tudo pra dar certo, porque o Ishido tenta convocar a reunião já do impeachment, mas os regentes católicos se recusam, porque eles querem resolver primeiro o negócio do prisioneiro, do gringo, né? Porque ele é herege e aparentemente ele matou um monte de católicos aí pelo caminho, e o Ishido acaba topando, fala, ai, tá bom, tal, vamos executar o cara. E enquanto está rolando toda essa artimanha política lá no palácio, o Blackthorne, o gringo, cai na prisão pensando, como vim parar aqui, eu só tenho 6 anos, não entendi nada. E ainda bem que lá na cadeia tem um padre católico preso, o Domingo. E aí você pensa, mas por que ele tá preso? Porque ele era franciscano, ele foi renegado pelos desqueridos lá dos jesuítas. Mas o show é que o padre explica a série inteira pra ele e pra gente, né? Ele conta que os portugueses estão usando o Black Ship, que é um navio, para levar dinheiro da rota de seda para Portugal através de uma base em Macau, na China. Só que assim, gente, a China era a maior inimiga do Japão naquele momento. Então assim, oi, essa fofoca é boa. E pra piorar, nessa base trabalham vários Ronin, samurais sem mestre que se converteram católicos também. Então assim, os portugueses estão se fazendo de gente boa ali, mas eles estão fazendo aliança com os chineses também, com os inimigos dos japoneses. Ou seja, são o quê? Servos de 2 mestres, minha gente, ó. Essa altura, na série, você já tá, assim, contando um monte de servo de 2 mestres já. Mas vem quem? O Yabushiji fazer tramóia. Ele dá a ideia pro Ishido de usar o gringo também pra causar. Só que sim, gente, o Yabushiji era pra ser leal ao Toranaga. Por quê, né? O gringo sabe de várias coisas, ele sabe lidar com armas, né? As armas que estão no barco dele. Então o Yabushiji sugere, vamos salvar ele da execução, vamos matar ele não. Porque o Ishido tinha topado matar o cara, né? Não, vamos levar ele de volta pro Toranaga por enquanto, pra dar uma disfarçada. E enquanto o gringo lá, o Blackthorne, tava sendo levado pra ser executado, então eles matam geral, salvam ele. É uma cena bem emocionante porque ele tá vendado e a fotografia, as escolhas de câmera e de trilha, né, de áudio, deixam a gente meio sem entender também o que tá rolando, assim como ele, né? E aí, quando eles chegam no palácio, o Toranaga comenta, nossa, que sorte, né, que o Yabushiji tava lá, né, pra salvar o moço, só que assim, né, fique de olho no Yabushiji. E assim, pro Blackthorne, quem liberou ele foi o Toranaga, né, porque outro dia mesmo, o Yabushiji e o Toranaga eram amigos, né? Então, assim, ninguém tá sabendo das verdades, só a gente, né? E aí chamam uma reunião e o gringo habla, gente, ou melhor, ele fala, né, em português. Ele fala tudo. O Toranaga, então, descobre que Portugal e Espanha dividiram o mundo entre só eles e que os portugueses querem substituir o governo do Japão por um governo católico. Aí o Toranaga fica assim... É o quê? A gente vê a alma saindo do corpo, assim, ó. Gente, eles ficam ofendidíssimos, né? Ele recebe os caras da sua casa e os caras, de repente, querem roubar a sua casa, né? E aí, o Blackthorne conta a fofoca da cadeia, né? Os negócios da China e todo mundo fica choquito. E o Toranaga manda proibir esse navio português de sair de Osaka, o que ia levar o negócio da seda lá. E aí, ele traz o gringo pra baixo da asa dele. Ele é convidado a ficar no próprio palácio ali, no quarto do próprio Toranaga, o que é muito chique. Só que assim, né? Ele tá ali na casa, mas ele é um prisioneiro ainda, né? E o auge, gente, é que tentam preparar um banho pra ele... Mas ele se nega porque ele já tomou banho naquela semana. Aí a Mariko fala pras moças lá assim, olha, por algum motivo ele não quer tomar banho. Aí, gente, eu morri com isso. Aí eu amo que quando ela sai, ele dá uma...
Ele dá uma checadinha, assim. E aí, meu Brasil, é que o Toranaga vai ser o craque do episódio. Como ele deu o quarto dele pro Blackthorn, ele foi dormir no quarto lá de visita. E assim, né, eu estava esperando uma traição, mas assim, eu caí da cadeira. No meio da noite, do Neida, uma mulher X lá, badass, começa a passar a faca em todo mundo, muito silenciosa. E essas cenas são chocantes, né, e bonitas ao mesmo tempo, né? Tem aquela coisa das sombras nas paredes, parece bem filme de samurai antigo e tal. Só que no fim a gente descobre que ela foi no quarto de visita. Ou seja, ela não queria matar o Toranaga, e sim o gringo, gente. E adivinha, né? Quem agitou essa foi o regente católico lá, o Kiyama, que perdeu o prisioneiro, né? E os homens dele no caminho, porque mataram geral, né? E aí, meu povo, eu fiquei passada, né? Uma reviravolta é uma reviravolta. Sei que depois disso eu fiquei seca pro episódio 3, que já saiu hoje e eu já assisti. E está muito legal, tem muitas batalhas. Não vou dar spoiler aqui, mas já começa com o Yabushiji fazendo mais Yabushijice, né? Praticamente o elenco inteiro tá fazendo jogo duplo, tá? Fiquem ligados. Ou seja, não dá pra confiar em ninguém nessa série. Eu tô ficando nervosa já porque, ó, cheiro de guerra. Sinto cheiro de guerra aqui, ó. E na próxima semana eu vou voltar pra gente comentar o episódio 3 e o 4. Então assistam aos episódios. Volto comentando primeirinho um pouquinho ali sem spoilers e depois a gente entra com spoilers. Então já se programem. Toda terça saem os episódios novos de Shogun, a gloriosa saga do Japão, lá no Star Plus e no Disney Plus também. Fala aqui nos comentários o que você tá achando da série. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos que eu volto já já. Beijo, tchau!